fibroso, que tem velocidade de migração maior do que o tecido, do que as células ósseas. Então, é importante entender esse conceito. Quando você fala de regeneração auxiliada, você tem que entender esses fatores. Então, eu começo o arcabouço na área do efeito, você analisando qual que é a anatomia óssea, o que predomina de qualidade óssea. É um osso mais cortical, é um osso mais esponjoso, eu tenho parede para reter aquele material de enxerto. E a partir desse entendimento de como vai ser o seu arcabouço, eu tenho que fazer com que nesse arcabouço aconteça ali recrutamento e diferenciação celular, que é a direita aqui desse fluxo, olha, moléculas de sinalização para recrutamento e diferenciação. E aí vai ter deposição de matriz por essas células osteogênicas, né, os osteoblastos, e isso precisa de tempo, e esse arcabouço, esse enxerto, precisa de estabilidade. E essa estabilidade, ela vem da característica do defeito e do tipo de barreira que você vai usar. Tá? Dentro desse conceito, dentro desse entendimento de fatores, hoje a gente associa o que a gente chama de comunicação celular. O que é isso? Eu vou levar fatores de crescimento, eu vou levar leucócitos da minha fibrina, do meu TRF, eu vou levar os fatores de crescimento das plaquetas, eu vou levar células vivas, osteogênicas, quando eu misturo um autógeno a esse arcabouço. Então, de acordo com o grau de exigência do seu desejo de crescimento ósseo, você vai introduzir também essa comunicação celular. Tá certo? Você conferiu se está gravando? Você consegue perceber se está gravando? Só estou tendo certeza que está gravando aqui. Não? Então, pessoal, aí aparece esse slide na vida da gente. Esse é o cara que bate na nossa porta, tá? E que mostra que o produto dele é melhor, ele traz um artigo científico que te convence que o dele funciona, que o biomaterial dele, ele comparado, todos os biomateriais substitutos trazem aquele artigo comparando com a hidroxapatita bovina da Gais, com BIOS, né? E aí ele te convence. Se você não está muito bem informado, ele te convence. O primeiro slide aí, eu estou falando só de membranas, você vê a quantidade de barreiras que a gente tem disponível. E aí vem os substitutos ósseos. Então, nós temos esse mundo aí. Nós temos ali o BIOS, que é a hidroxapatita bovina, tem a Bionovation bovina, tem o Bone Ceramic, que é um material bifásico, o Nanocint, o material novo da Plenum agora, que também é bifásico. Nós temos ali embaixo a hidroxapatita sintética, o Alobone, tá? A hidroxapatita sintética da JHS. Nós temos o Cerasorb, que é um beta-tricálcio fosfato, que é uma outra estrutura derivada de fosfato de cálcio, a gente vai falar isso um pouquinho. Tá? Nós temos o Extragraft mais abaixo, que ele hidroxapatita com colágeno, também uma mistura muito interessante. Tá? O Blue Bone, que também é bifásico. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que é isso. Tá? Entender o que é bifásico, qual que é a importância, qual que é a implicação de ser uma hidroxapatita pura, sintética, de misturar com colágeno, de misturar com beta-tricálcio fosfato. Então, isso que eu quero que vocês entendam hoje, é isso que a gente tem conseguido explicar, sabe? É esse entendimento do porquê de misturar com colágeno, porquê de misturar com beta-tricálcio, porquê de ser puro, porque em algumas situações clínicas um grão maior, o tamanho do grão maior é importante, tá? Isso é fácil de entender. Então, substitutos ósseos, a gente vai por esse emaranhado de dúvidas, né? A gente vai falar das características, a indicação, a propriedade. A gente precisa entender que é o tempo de reabsorção, a manipulação, a disponibilidade, o fabricante, sem dúvida nenhuma, né? A idoneidade, o tempo de pesquisa, né? o grau de investimento daquela empresa naquele produto. Custo, eu coloco como a última das avaliações. O custo, muitas vezes, ele é mais para nós que estamos lidando com cursos e queremos, num caso mais avançado, tentar ajudar o paciente.
Apesar que o meu pensamento é que você não pode abrir mão, não existe discussão com relação a regenerações ósseas mais ousadas, você não pode abrir mão do que tem de melhor. Tá? Porque isso é quase sempre um tiro no pé, e o dentista faz muito isso, né? Ele não sabe fazer um orçamento apropriado para aquele tipo de reconstrução, e aí ele busca facilitar para o paciente, escolhe um substituto errado, escolhe uma membrana errada, escolhe uma membrana de um tamanho menor, que não vai conseguir vestir toda aquela área, e aí ele tem sucesso no caso. E aí ele tem, quando tem sucesso, você tem voltas, intercorrências, várias consultas, e aquele planejamento orçamentário que você fez para o caso foi por água abaixo. Ok? A parte básica, gente, como eu falei, vamos passar mais rápido, eu vou deixar gravado para que vocês consultem mesmo essa parte essa parte escrita. Então, nós sabemos que o material ele precisa ter todas essas características, tá? E com relação à sua origem, também é bem básico, né? Nós temos o autógeno, o halógeno, o xenógeno e o aloplástico. Hoje nós vamos falar aqui dos materiais do xenógeno, tá? E falar dos materiais sintéticos, dos materiais aloplásticos, tá bom? Eu vou falar rapidamente do autógeno, do que é importante hoje a gente saber, já que o conceito de utilização do autógeno hoje, ele mudou. Então, há alguns anos atrás, eu fazia muito bloco autógeno. Eu gosto muito de fazer cristolírica, perdão, linha oblíqua, cristolírica não, eu nunca fiz, estroral não. Eu falo linha oblíqua, que é fácil a remoção, tá? Aqui está a Viviane, que é a parceira, colega, que me aprimorou mais ainda na remoção de linha oblíqua. Então, é um procedimento que eu acho tão importante que o dentista saiba fazê-lo, ok? Então, hoje, a utilização de osso autógeno está mais nesse conceito de comunicação celular. E eu agregar células para um caso de regeneração que eu estou abusando mais, que eu estou pedindo mais. Ok? Esses conceitos de osteogênese, osteoindução e osteocondução, eles continuam os mesmos, nós sabemos, tá? Mas hoje o que é importante é a gente começar a entender que isso está mudando. Né? O conceito de osteoindução é uma coisa que ainda dói um pouquinho falar isso, que está mudando, mas os novos materiais sintéticos, as pesquisas, já estão considerando esses materiais com potenciais osteoindutores. Poxa, Antônio, você está falando isso, que material sintético é osteoindutor? Não sou eu que estou falando. Tá? Então, vou mostrar alguns artigos científicos aqui, porque que esse conceito de osteoindução está evoluindo. Esse artigo é de 67, é um artigo de Lewis, quando ele descobriu a DNP, foi quando definiu a osteoindução como a capacidade do material de atrair células que vão se diferenciar. Então, esse é o conceito inicial da osteoindução. Hoje, Myron, já em 2012, eles começaram, e colaboradores, né, começaram a fazer experimentos in vitro e in vivo, tá? Submetendo esses materiais sintéticos a 3 princípios, a 3 procedimentos. 2 in vitro e um in vivo. In vitro, eles colocaram células mesenquimais indiferenciadas junto desses materiais e percebiam se esse material era capaz de recrutar as células mesenquimais. Ok, princípio 1. O princípio 2, e se ao recrutar essas células, tudo isso in vitro, tá, gente? Essas células se diferenciavam no osteoblasto, o princípio 2. O princípio 3, eles começaram a injetar esses materiais em musculatura, em músculo de animais. Então, vai mostrar aqui mais à frente um artigo científico que eles colocam em músculo de cão. E aí forma osso ectópico, por conta dessa propriedade que eles estão considerando como potencial osteoindutor, que vem da característica nanotopográfica desses materiais bifásicos, que é a hidroxiapatita sintética com beta-tritalcifosfato também sintético. Ok? E aí, eu gosto de colocar esse anúncio aqui, não porque eu gosto desse material, mas já para vocês perceberem como é que eles já estão divulgando determinado material. Então, se você olhar o encarte aí à sua esquerda,
eles já colocam um material com biomaterial osteoindutor do mundo, o primeiro. E isso você lê um pouquinho depois com calma, mas você vai ler essa característica nano da estrutura da hidroxiapatita, do beta-tricalcifosfato, que é o beta-TCP, que dá esse aumento da capacidade de interação celular e atração celular e diferenciação celular. Então, os representantes, a indústria já está indo nesse caminho de afirmar, como está afirmando aqui, do material sintético ser osteoindutor. Tá? Aí eu vou falar do autógeno para vocês. O autógeno, como eu disse, eu vou ficar aqui limitado ao que esse artigo mostra para a gente. Esse artigo mostra um comparativo das 4 técnicas que nós mais utilizamos para buscar o autógeno. Para você ver o impacto dessas técnicas, dessas coletas, nas propriedades celular. Então, aqui compara o particulador, o piezoelétrico, o sugador com filtro coletor, que a gente usava há mais tempo atrás, o raspador ósseo. Então, é interessante você perceber aqui que o particulador e o raspador, eles nos dão uma ótima qualidade de células. Então, você tem partículas maiores, com mais proteína de superfície, com maior presença de fatores de crescimento. Então, para a gente é interessante você entender isso, para você perceber que você pode usar uma trefina, você pode usar um raspador ósseo. Eu gosto do raspador ósseo da Neodente, trocando as lâminas, usando lâminas novas a cada vez que você vai usar. Você pode abrir a linha oblíqua ali atrás e raspar, você pode pegar do tuber com trefina da linha oblíqua, enfim, tem técnicas diferentes para processar, e aí você pode agregar essa célula de osso autógeno, pode agregar o autógeno naquela sua reconstrução óssea. Tá? Então, isso que eu acho interessante a gente falar aqui hoje do autógeno. Tá? Como eu disse, hoje eu não vou falar de homógeno de banco de ossos, não vou falar de alguns outros tipos de materiais, como os polímeros, o vidro bioativo, nós temos também enxerto de dentina. Nós vamos ficar aqui nos xenógenos e nos sintéticos. Tá? E eu vou, como característica da aula, que é esclarecer e propiciar que o clínico, o cirurgião do dia a dia, possa escolher de acordo com o seu caso clínico, eu vou mostrar vários produtos aqui. Eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente fala numa sala de aula o que é um material bifásico, mas ele compra ali o nanocint, ele compra o astrocint, ele compra o bone ceramic, mas ele não sabe o que é um material bifásico. Ele não sabe o que está ali dentro que ele está comprando. Ele não sabe a proporção de hidroxiapatita que tem com a proporção de beta-TCP. Tá? Então, eu vou estar sempre colocando aqui as fotos dos produtos e vocês depois vão poder consultar isso e vai ajudar com certeza na escolha. O que é importante a gente entender do xenógeno bovino, que é a hidroxiapatita bovina, que tem como nossa referência principal o BIOS. Tá? Aqui, me desculpe que entrou a foto da BioGuide, né? Era para entrar a foto do BIOS. Então, vocês vejam aqui o BIOS em vez de ver a BioGuide. Depois a gente troca isso aí. O Charles está assistindo e já está levantando na cadeira. Nosso parceiro da GAIS. Mas ele é um enxerto de origem animal, não reabsorvível ou muito pouco reabsorvível, estável a longo prazo. O que significa isso? Que ele se mantém a longo prazo. E aí eu penso, Antônio, quando é que é importante, então, eu ter um material que seja estável a longo prazo? Sem o maquilar, por exemplo, é interessante que você mantenha um material a longo prazo. E que ele tenha grãos maiores, tamanhos maiores, para que aquele volume que você manteve permaneça por 6 a 9 meses. Uma reconstrução horizontal no maxila, por exemplo, que você está exigindo um crescimento horizontal maior, você não pode escolher um material de rápida reabsorção, porque o volume que você ganhar, ele vai se perder. Então, quando você tem um material de reabsorção lenta, ele mantém a longo prazo aquele volume. E se esse material, que tem essa característica de estabilidade, tem poros internos de tamanho satisfatório, o conjunto desses poros forma a porosidade. Então, se ele tem essa interconectividade dos poros satisfatória,
todo aquele processo de fluidez capilar, que a angiogênese vai fazer acontecer, que a nossa plaqueta vai levar fatores de crescimento, estimulando a angiogênese, que as células do autógeno vão dar um plus. Então, todo esse processo de vascularização vai acontecer com melhor qualidade. E a gente sabe que sangue é a vida. É o sangue que precisa chegar no interior do arcabouço para ter sucesso, precisa de nutrição. Do sangue vão vir as células pré-osteoblásticas, as células mesenquimais diferenciadas, né? Que vão virar osteoblastos, que vão produzir nova matriz. Então, aí você vai ter, a longo prazo, partículas de hepatita entremeadas por osso neoformado. É isso que a gente quer. É essa ancoragem que a gente quer para colocar nos nossos implantes. E na hora dos implantes, depois eu vou fazer guiado, porque eu penso primeiro na prótese, que isso é uma regra básica para nós todos. Tá bom? Então, aí nesse slide a gente tem o BIOS, que está BioGuide, mas é o BIOS que eu queria mostrar. Nós temos aqui a hidroxapatita bovina com colágeno, da Spergraft, que é também um material muito, muito interessante. Nós temos o Ceradone, que é da Botis, que a Straumann representa aqui no Brasil, que você compra nas lojas da Neodente. Então, hoje ficou até de uma facilidade bacana para a gente, apesar que a Gás hoje está revolucionando, agora está reformulando o seu processo de entrega, de logística. Eu estou sendo atendido agora de uma maneira bem mais diferenciada, tá? Então, de parabéns. E a Bionovation, que também é uma linha nacional que investe bastante, que tem investido bastante em regeneração. Então, também é um material de qualidade que também tem uma variação grande de produtos. Ok? Aqui eu mostro para ilustrar um dos casos que está mais no final da aula. Então, olha só, você parte aqui à esquerda, na letra A, você tem a tomografia pré-operatória. Na letra B, você já tem a mesma região com o crescimento obtido. E aí você tem a parte clínica aqui, olha, a de cima, a letra A, a direita, foi a cirurgia de reconstrução. Eu utilizei um parafuso de cabeça expandida para segurar o stick bone, não na técnica da tenda propriamente dita, mas com o objetivo que essa cabeça mais larga funcionasse com uma ancoragem mecânica para esse material, para que ele ficasse mais estável. Estabilidade, como eu disse, é um dos conceitos de regeneração celular, certo? E aí você escolhe o tamanho do grão de uma maneira que esse grão se mantenha a longo prazo e para o tempo que eu preciso. Eu precisei de 9 meses para esse caso. Tá? A partir do stick bone veio uma membrana de colágeno de boa qualidade, depois veio o TRF, e aí 9 meses de espera. O outro conceito para todo tipo de regeneração auxiliada é a prótese provisória, ela deve ser fixa. Não trabalhamos com prótese removível para casos de reconstrução. Isso é um grande tiro no pé. Às vezes o dentista investe em um procedimento de reconstrução bonito, maravilhoso, e dá uma PPR para o paciente. Aí não dá. Tá? Os enxertos sintéticos, que são os aloplásticos, são enxertos totalmente desenvolvidos em laboratório, que são derivados da apatita do fosfato de cálcio. Então, gente, eu falei para vocês que a nossa estrutura inorgânica do osso é formada por hidroxiapatita. E essa característica da hidroxiapatita que dá a rigidez do nosso osso. Então, os materiais sintéticos, eles tentam fazer essa similaridade. O objetivo deles é mimetizar a hidroxiapatita natural do nosso organismo. Tá? E é isso que eles conseguem, porque é um formato, é uma estrutura cristalina, com poros, uma estrutura densa, que vai ter uma propriedade, se a hidroxiapatita pura, de lenta reabsorção, e vai mantendo, assim, um arcabouço. Tá? Nós vamos falar aqui da hidroxiapatita sintética, pura, do beta-tricálcio-fosfato e do fosfato de cálcio bifásico. Como eu disse, eu não vou falar de polímeros nem de bioativos. Ok? Ilustrando aqui a hidroxiapatita, eu mostro até um caso, que é um caso meu de consultório, onde à direita aí, olha, o paciente chegou com uma lesão extensa aí no molar, no 16, e uma situação até que você vê já com uma sinusopatia, com o seio maxilar já comprometido, com quadro de sinusite,
E é um caso onde, invariavelmente, alguns anos atrás, a gente mandava você maxilar. Tá? Mas a partir da análise do defeito, da tomografia, quando você percebe que existe uma parede vestibular, mesmo que pequena, você percebe que existe uma parede palatina, você faz uma coletagem bem feita, você pode ou não fazer descontaminação, enfim, outro assunto, mas eu optei por fazer um stick bone. Nesse caso, especificamente, nem é a minha escolha predileta assim, para alvéolos, mas eu usei aí hidroxapatita sintética, eu usei nesse caso o Alubone, que aí eu precisei de mais tempo de espera. Tá? Então, eu esperei com hidroxapatita sintética, nesse caso aí, eu esperei 7 meses, até tentando empurrar um pouquinho mais para tentar chegar nos 9 meses. Aí a pandemia veio, foi na pandemia, me ajudou, e ele voltou e o caso evoluiu muito bem. Então, a característica da hidroxapatita como está aqui no parágrafo, é lenta, permitindo, a reabsorção dela é lenta, então permite um lento progresso do crescimento ósseo e colonização celular, que é o que a gente precisa. Então, eu não posso colocar, eu não devo colocar, por exemplo, numa situação onde a entrada, onde eu vou intervir mais rápido, por exemplo, no alvéolo, que eu planejo fazer um implante mais rapidamente, né, respeitando esse prazo, que a gente precisa respeitar, eu não vou colocar uma hidroxapatita sintética. Tá? Eu não recomendo. O que se recomenda hoje em dia, já adiantando um pouquinho o nosso assunto, é você trabalhar com alvéolo, você vai fazer um material bifásico. Você vai fazer uma hidroxapatita com colágeno, por exemplo, ou vai fazer um xenógeno com colágeno, que é o bioascolágeno. Tá? Então, são esses materiais que você vai trabalhar em alvéolo. Eu já estou dando o resumo da aula, vocês estão percebendo, né? Mas vamos chegar lá, a gente vai clareando tudo. Esse trabalho aqui é interessante, que já começa a explicar para a gente alguns conceitos que a gente precisa entender, algumas propriedades dos materiais. Porosidade, eu falei aqui, é da minha mesma. O que é porosidade? É a porcentagem geral de um espaço vazio dentro do solo. Poro, o que é o tamanho do poro? O poro refere-se ao diâmetro de vazios individuais, então aquele vazio de 1 grão. E o conjunto desses vazios é a porosidade. E ainda tem uma outra propriedade que a gente chama de área de superfície. Quando eu tenho uma porosidade boa, essa interconectividade entre os poros naquele produto, tá? Naquele biomaterial, quer dizer que toda aquela fluidez capilar, toda aquela vascularização que vai acontecer, está com uma boa área de contato ali entre essa porosidade, entre aquela parte interna dos grãos. Isso a gente chama, então, de área de superfície. Então, é interessante uma boa área de superfície. Então, está tudo relacionado à interconectividade, com porosidade, com área de superfície. Ok? E falando de tamanhos de grão, já importante adiantar para vocês. Quando você vai escolher um material, aquele material que tem uma variação muito grande de grãos, dentro dele ele tem muito pequeno, médio e grande. Isso não é interessante, porque você tem uma obliteração daquela interconectividade. Você tem materiais, você tem grãos pequenos que obstruem os grãos maiores, as partículas maiores. Então, esse entendimento de que os poros devem ser uniformes é muito importante. Tá? Aí você vai começar a entender. Pega lá o padrão ouro do nosso substituto e dá uma olhada, estudada na característica dele. Qual que é o tamanho dos poros? Qual que é a variação de poros? Qual que é a variação de tamanho dentro dele? Ele é uma variação muito grande? Não, ele tem tamanhos mais uniformes. Ou seja, se você jogar ele na mesa assim, você vai ver os grãos mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é interessante. E você vai ver os poros criados por ele se mantendo. Isso também é muito bom. Tá bom? Aqui alguns exemplos de hidroxapatita sintética pura. Aí tem o Alubone, que é um material que eu particularmente gosto muito. Tá? Ele tem um tamanho de grãos uniformes, não existe uma variação muito grande. Ele tem uma porosidade muito boa. Tá? E é uma opção interessante, por exemplo, para seio maxilar, que eu uso bastante.
Tá? A Bionovation eu tenho aqui a hidroxapatita sintética também, a JHS também, tem outras empresas, eu estou dando ilustrações aqui para vocês poderem fazer a escolha de vocês. Tá? Eu vou mostrar uns casos e eu vou falar para vocês que nos casos que eu não abro mão, mas eu estou te dando opções aqui, que mesmo em características de origem diferente, como o Alobone, que é uma hidroxapatita sintética, ele vai ter, em algumas situações, comportamento e respostas semelhantes à hidroxapatita bovina. No seio maxilar, por exemplo, vai ter. Tá? Então, isso é importante que você entenda, para que, em algumas situações clínicas, você possa fazer essa avaliação. Tá? Aí vamos lá para o outro derivado do fosfato de cálcio, que é o beta-tricálcio-fosfato. Beta-tricálcio-fosfato, ele não é encontrado de forma biológica, orgânica. Ele é apenas sintetizado quimicamente ou por alta temperatura. Tá? Ele é um produto de rápida reabsorção. Ok? Então, a gente precisa entender, poxa, ele é um derivado de fosfato de cálcio, né? Ele é rápida reabsorção. Antônio, quando é que eu uso o material de rápida reabsorção? Olha, um alvéolo, por exemplo, tá? Mas um alvéolo sozinho, eu posso colocá-lo, de repente, combinado com uma hidroxapatita, porque ele de rápida reabsorção abre espaço para a fluidez capilar, para a vascularização. A hidroxapatita, escolhendo um grão correto, um tamanho correto também, ela mantém o arcabouço e aquele processo acontece com mais segurança. Tá? E se eu usar beta-tricálcio-fosfato, como existe alguns fabricantes que vendem, que oferecem o beta-tricálcio-fosfato puro. A Cerasorb, por exemplo, que é da Curaçam, que é uma empresa forte, alemã, antiga, que voltou para o Brasil agora, a Bionovation também oferece o beta-tricálcio-fosfato. Eles têm aqui no Cerasorb, por exemplo, variação de tamanho. Então, para quem gosta de usar beta-tricálcio-fosfato e quer usar puro no seu maxilar, você vai precisar saber que vai ter que escolher um grão maior. Porque se você escolher grão pequeno, tamanho pequeno, ele vai reabsorver rápido. Tá vendo, pessoal? Começa a ficar fácil. Eu estou mastigando a aula, né? Quando você vai entendendo o tamanho, vai entendendo porosidade, você já vai matando de cara a sua indicação clínica. Eu já vou adiantando. Toda vez que chegar um representante para você com um novo material, você vai agora pegar a bula e vai ler. Se a hidroxapatita pura, que ela tem alta cristalidade, ela é sinterizada, que é um processo que leva a alta temperatura, ela é densa, ela é de lenta reabsorção. Então, eu posso usar lenta reabsorção de materiais grãos grandes em determinadas condições. Então, está ficando fácil, né? E agora, nós vamos falar do bifásico. O bifásico, eu poderia dizer que é a bola da vez, tá? Porque é um material totalmente sintético, que é a associação da hidroxapatita com o beta-TCP. Esse conceito de associação de um material mais lenta reabsorção com um material mais rápida absorção. E as moléculas, como foi mostrado ali no artigo de Maia, elas estão vindo com uma estrutura nanotopográfica que está conferindo a eles maior capacidade ainda de diferenciação celular, de atração celular. Tá? É por isso que alguns estão sendo chamados até mesmo de ossondutores. Então, aí, você vai ver no mercado que o que predomina nessa associação é um material com 60% de hidroxapatita e 40% de beta-TCP. Tá? Mas tem alguns que têm variações diferentes. Deixa eu ver se você não está vendo admitir, eu estou admitindo para as coisas. Estou falando com a Alessandra aqui que a turma está sendo admitida, ela não está vendo, sou eu que estou admitindo. Então, vamos lá. E aí você tem esse artigo, por exemplo, que é o artigo bacana, que eu estava te falando, que o Myron fez experiências in vitro e in vivo. Então, ele avaliou aqui, olha, 4 tipos de materiais. Avaliou o BCP, que é um bifásico, da Strauva na época, o osso bovino BIOS, o enxerto de banco, o enxerto homógeno da Strauva, que não vem do Brasil, com autógeno. E avaliando in vitro e in vivo. Tá? E foi exatamente aqueles 3 princípios que eu falei desse nosso novo princípio de conceito, novo conceito de osteoindução.
Tá? Então, olha aqui o resultado, que bacana. Você tem aqui no nosso material, aqui está me ligando, Frederico, tá? Você tem aqui no nosso slide, olha aqui embaixo na lâmina histológica, aqui do lado direito inferior, você tem o BCP, que é esse material bifásico, 60 dias depois, ó, MA é material, MU é músculo, N-bone é new bone, ok? Então, aqui é formação de novo osso em tecido muscular. Esse é a formação ectópica que ocorreu no músculo de cães beagles. E é esse trabalho que foi desenvolvido e está mostrando essa característica, esse potencial osso-indutor. É por isso que Myron começou a apresentar para a gente um novo conceito de osso-indução baseado nessa nova configuração nanotopográfica do material bifásico. Tá? Então, por isso que eu digo que hoje esse bifásico é a bola da vez, porque quase todos os materiais novos que estão surgindo, totalmente sintéticos, está surgindo à base dessa mistura da hidroxiapatita com o beta-TCP. Então, o que a gente tem hoje no mercado, então, que está chegando para a gente? Olha, nós temos aqui o bone cerâmico, que é um material bifásico, nós temos o nanocinte, o material da Pleno, que está vindo agora com muita força, né, que tem embasado por grandes profissionais que dão realmente uma credibilidade para o material. A gente ainda não tem uma experiência clínica para emitir opinião, mas alguns colegas já utilizando. E, como eu disse, como tem um embasamento muito forte intelectual atrás, de excelentes profissionais, de excelentes estudos, a gente acredita no material. O Pleno aqui, ele se eu não me engano, agora se não falha melhor, memória, ele é 80% HA, 20% beta-PCP, ou é 70%, 30%. Os materiais estão variando nessa proporção. Tá? Nós temos o Blue Bone, que também é um bifásico. Temos o Osteocinte, que é um material nacional também com uma larga vida aí de utilização em medicina. Se você pesquisar um pouquinho, está há 30 anos no mercado aí, trabalhando com medicina, com bastante estudo, com muito embasamento. Tá? E é um material bifásico, com muito estudo em cima disso. Tá? E bastante disponível para a gente. Então, esses são os materiais que estão chegando para a gente, tá? Cada vez mais nanotopograficamente trabalhados, vamos dizer assim, e conferindo essa outra característica, como eu já disse aqui, através dos artigos. Tá? E aí tem os artigos da turma do professor Márcio Baltazar, lá do Rio de Janeiro, da Osteocom, onde eu gosto desse artigo, apesar de ser 2010, que já está relativamente antigo, mas ele é muito interessante. Ele não tem todos os materiais que a gente utiliza hoje em dia, mas ele tem aqui alguns que mostram como é fácil de entender essas características, essas propriedades físico-químicas. Então, ele vai avaliar aqui diferentes biomateriais com relação ao formato, tamanho, cristalinidade, área de superfície e poros. Então, ele vai falar que, com relação ao tamanho, é o que eu já disse para vocês. Se você tem dentro daquele produto variações de tamanho muito grandes, isso é ruim, porque não deixa espaço residual. Ok? Então, quando você tem pouca variação, aí a reabsorção vai ser maior se você diminuir o tamanho. Aí, então começa a entender que materiais menor tamanho, tá? Eles tendem a reabsorver mais rápido que tamanhos maiores. É uma coisa muito óbvia até, né? Então, isso vai dando para a gente esse entendimento aí que a gente precisa com relação ao tamanho. E aí eu volto a falar, pega aquele padrão ouro, você não sabe dizer do novo que está chegando para você, vai lá na bula, vai lá no site, vai lá na pesquisa sobre aquele material que é a nossa referência e vê o tamanho dos grãos, o tamanho das partículas que está dentro do produto. Se esse que você está recebendo está semelhante, é um fator positivo. Aí você vai olhar o tamanho dos poros. O tamanho dos poros vai de 100 a 300 micrômetros, considerados os poros ideais, você também vai estar dentro de um fator positivo. E aí você vai começar a entender, poxa, ele é o quê? Ele é hidroxiapatita sintética, ele é bovina, ele mistura com beta-TCP, que absorve rápido, e aí eu começo a
digerir, a entender facilmente como escolher para o meu alvéolo, como escolher para o meu gap, como escolher para o meu seio maxilar, tá? Como escolher para o meu aumento horizontal, para o meu aumento vertical, tá bom? Aí, porosidade. Essa aqui é uma figura do site da Gastes, que vai mostrando aqui a porosidade do osso natural com a porosidade do material da hidroxiapatita bovina, no caso. E aí, falando da importância da interconectividade, foi o que eu já disse para vocês. Tá? A cristalinidade é outra propriedade, ali no último parágrafo, que altera o índice de dissolução do biomaterial. Quanto mais cristalino, mais longo prazo, ele é mais denso, tá certo? Então, isso tudo é fácil da gente entender. Eu gosto desse momento aqui, desse artigo, a figura, é o que eu mais gosto. E aí eu peço para vocês, meus alunos já me viram falando isso. Olha, por exemplo, aqui no quadro à direita, você pega lá o Alobone, número 6. Tá? O Alobone número 6 está mostrando aqui granulometria, 250 mil, ou seja, tamanho dos grãos. Está mostrando que tem uma variação de 1 para 4. Isso foi metodologia da peneira, tem uma metodologia para mostrar o tamanho dos grãos. E até também o que o fabricante fala. Então, consideramos que de 250 a 600 é o BIOS. Né? 250 mil é o Alobone. BIOS é 250 a 600. Então, uma variação de 2 vezes apenas, 2 vezes e meia. É uma pequena, pouca variação de tamanho dos grãos. Aí eu vou lá olhar a área de superfície, o número 6, na figura à esquerda, eu vejo lá 76 metros cúbicos. Quer dizer que ele tem uma boa área de superfície. O que me faz raciocinar? Se o material que não tem muita variação de tamanho, isso é ótimo. O que eu falei para vocês? Quer dizer que não há adulteração interna, quer dizer que a área de superfície interna é boa. Então, quer dizer que a porosidade, o conjunto dos poros internamente é bom. Então, ele está mostrando porque ele é a nossa referência. Tá? E aí, você vai fazer determinadas reconstruções onde você vai exigir bastante, aí você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão. Se é um material que tem essa característica de tamanho uniforme, de porosidade satisfatória e boa área de superfície, é essa interconectividade que vai facilitar a migração celular, a angiogênese. E aí, o que eu faço para melhorar o meu caso? Eu jogo lá comunicação celular, eu jogo autógeno, eu jogo plaquetas com fatores de crescimento, eu jogo leucócitos no meu PRF. Leucócitos que está levando lá os neutrófilos, que vão combater aquele processo inflamatório, logo de imediato, eu aumento a concentração de neutrófilos. A gente sabe dessas importâncias do PRF, né? E, apesar de faltar evidência científica a nível de revisão sistemática para a regeneração assediada, essa contribuição celular da fibrina já tem bastante evidência científica, inclusive revisões sistemáticas, né, para alvéolo, por exemplo, seio maxilar. Ok? Então, isso tudo a gente precisa estar ciente disso. E aí eu vou lá para alguns critérios trazidos aqui pelos autores, que são trabalhos que vão estar aí disponíveis para vocês, tá bom? E qual são os critérios que você vai avaliar para tomada de decisão? Então, aqui é um resumo bastante interessante. Quando você tem um osso mais para cortical, olha à esquerda da seta, quer dizer que você vai ter menos nutrição para o seu arcabouço. Então, o que eu agrego? Eu agrego células viáveis do osso autógeno da minha reconstrução. Quando eu estou no meio da seta ali, olha, eu tenho um osso que é córtico-esponjoso. Então, eu posso escolher o material de acordo com o tipo de osso que predomina. Se eu tenho mais para a direita um osso esponjoso, como característica daquela minha área receptora, eu posso me dar o luxo de escolher. Eu posso trabalhar com autógeno, com halógeno, com bovino, com sintético. Entendeu o raciocínio, pessoal? Então, você começa por aquela análise de defeito, análise clínica, análise tomográfica, perfil do paciente, e aí você começa a pensar que tipo de material vai ser colocado. E junto disso, nós vamos com outros critérios. Quando eu vou falar de sítio receptor, também de autores brasileiros, o Maed e colaboradores aqui, que é muito bacana, tá? Que eu recomendo também dar uma olhada, e você vai se fazer perguntas. E são perguntas que a gente já se faz. Eles foram muito felizes que colocaram isso no papel de uma forma muito bacana,
Mas são perguntas que eu faço para mim mesmo quando começo a avaliação de um caso. O que você deve fazer para você? Tá? O sítio receptor tem potencial de fornecer células, de nutrir? Qual que é a forma do sítio receptor? Quantos milímetros que eu preciso ganhar? E para selecionar o enxerto, qual que é o melhor que vai estabilizar ali? Eu gosto muito de fazer um stick bond, porque aquela rigidez daquele material, né, e você vai fazendo técnicas diferentes, faz uma dobra, coloca a fibrina, vai usando a fibrina líquida, à medida que você usa a membrana de fibrina no material de enxerto, aí você vai jogando a fibrina líquida, ela vai polimerizando, vai aglutinando aquele material, eu faço uma dobra, eu faço duas dobras, quando você vê que está com um material bem consistente, bem agregado, tá? Facilita o quê, gente? Facilita a conformidade, a adaptabilidade, tá? Que é o quê? Estabilidade. Por isso que o caso que eu mostrei lá, apenas com um parafuso de cabeça expandida, eu consegui segurar o material de enxerto, tá certo? E aí você vai para as membranas, você também vai fazer perguntas. Eu preciso colocar uma barreira para segurar esse enxerto? Qual o tempo que eu preciso dessa membrana? Que depende do seu grau de exigência, quantos milímetros você quer. As perguntas se interrelacionam, né? E como está o tecido mole dessa área que eu vou trabalhar. Porque isso é essencial, essa análise. Tá? É essencial essa análise. Porque ela vai me dizer se eu vou poder ir para uma membrana de alta estabilidade. O que são as membranas de alta estabilidade? São as não reabsorvíveis, tá? Que elas dependem muito dessa qualidade de tecido para poder serem usadas. Elas dependem de outros fatores também. Se eu tenho uma escultura óssea, uma arquitetura óssea para travamento, porque eu preciso de dispositivos de fixação. E elas vão ter como desvantagem isso, né? Uma necessidade, inclusive, de uma curva de aprendizado aí. Tá bom? E aqui esse esquema muito bacana, que você, avaliando o sítio receptor, você vai se perguntar, eu estou pedindo menos de 3, eu estou pedindo mais de 3 milímetros. Menos de 3 milímetros, eu me dou um luxo aí, eu vou com particulado somente, com a regeneração óssea, usando membrana reabsorvível, eu posso fazer bloco, porque eu tenho muita facilidade, eu gosto de bloco, eu vou usar uma membrana não reabsorvível de TTFE. Aí, quando eu vou pedir mais de 3 milímetros, eu vou usar um autógeno de material, aí eu já vou com barreiras, com membranas não reabsorvíveis, tá? Por quê? Porque eu preciso de estabilidade a longo prazo. Quando a gente fala em estabilidade, é porque você faz uma curvatura com aquela barreira e aquela curvatura se mantém, aquele desenho se mantém. Daí que vem o conceito de parafuso tenda, inclusive. Você manter aquela estabilidade para aquele arcabouço manter o volume. Aí você faz isso show de bola, mas não pode errar no material. Aí você vai querer um material que seja estável a longo prazo, que, como eu falei, é qual? Uma hidroxiapatita bovina, por exemplo, tá? Que é um tamanho em grãos large, de preferência, ok? Com boa porosidade, tá? É muito bacana, né? A gente até empolga para falar. E vamos que vamos. E vamos entrar nas membranas. Nós estamos quase na hora do nosso intervalo. Nós vamos entrar nas membranas, bom? Que é a parte da segunda parte, a gente vai falar muito de casos e a gente vai abrir para bater papo, porque essa aula merece bater papo, tá? Membranas, nós vamos levantar as mesmas dúvidas, as mesmas necessidades de conhecimento, características, fabricante, ela é reabsorvível ou não, indicação, como se manipula, de que ela é feita. Isso é básico, gente. Com membrana, então, é muito impressionante. Essa semana aqui nós tivemos um curso de imersão para regeneração auxiliar, que a gente faz junto com capacitação fibrina. E aí, sempre tem um colega que faz o estoque das membranas, daquelas baratinhas, que faz estoque. 5 para 6, porque está na promoção. Os próprios representantes aqui, alguns já falaram assim, né, em off, que o carro-chefe deles são essas membranas mais acessíveis, vamos dizer assim. Eu vou evitar assim, de criticar nominalmente, mas eu digo em sala de aula que essas membranas, por que existe, aquela pergunta que o aluno pergunta sempre, faz sempre, por que existe uma membrana de R$130, R$140 e a outra custa 600, ou 400, ou 380, enfim. E aí ele não consegue entender.
E aí ele está começando a fazer regeneração assediada, ele vai para que lado? Ele vai para o lado da membrana mais barata. Tá? E aí ele dá um tiro no pé, e aí ele começa a errar, tendo sucessos, e não vai entender até chegar o momento dele conhecer as propriedades para ele diferenciar, tá? E escolher de acordo com o que é feito. Tá? Nós vamos falar isso da diferença aí das membranas e da estrutura do colágeno, e de como as membranas conseguem ter elasticidade, manipulação e até mais longevidade em alguns casos. Tá bom? Falando das membranas, a gente volta rapidamente naquele artigo para essa parte vermelha aqui. Qual a forma do sítio receptor? No número 3 aqui embaixo, com a mesma pergunta, quanto tempo que eu preciso? Como é que está o tecido mole? Isso são perguntas relacionadas à definição da barreira. Propriedade das membranas também é básico, vamos passar rapidamente, está aqui para vocês verem depois, mas elas precisam ter essas propriedades. E aí a gente entra no que todo mundo sabe que existe, não reabsorvível e reabsorvível. Quais são as não reabsorvíveis? A PTFE, que é o politetrafluoretileno expandido, tá? Que é uma membrana que não é para ficar exposta, tá bom, gente? O PTFE é denso, que ela é para ficar exposta, que diminui os poros, aí ela é feita para ficar exposta. PTFE é PR, reforçada com titânio, tem outras de composição metálica, de alumínio, né? Tem a tela de titânio, que essas membranas, ou essas barreiras, são estáveis, ou seja, elas mantêm a configuração daquele desenho que nós buscamos fazer. Tá? Ao produzir o nosso arcabouço, o nosso enxerto, tá? Ao reconstruir o nosso defeito. As membranas reabsorvíveis, elas são ácido polilático, podem ser polilático, ácido glicólico, que são polímeros orgânicos. Elas têm hoje um polímero sintético, a da Pleno, por exemplo, é um polímero sintético, me fugiu o nome aqui agora. E as membranas, principalmente as membranas de colágeno, que predomina colágeno tipo 1, que elas podem ter origens diferentes, o xenógeno, origens diferentes, suíno, bovino, e também de ratos, e elas também podem ter, ser derivadas do pericárdio, colágeno do pericárdio, do hemáter, da derme, da face temporal e de tendão. E são membranas não estáveis, ok? Então é importante a gente entender isso aí. Quando a gente fala do colágeno, a gente precisa entender um pouco mais o que é o colágeno. Mas antes veio o slide da não reabsorvível, né? Então, esperante aqui. Vantagens e desvantagens, já falamos aqui, as óbvias, mais resistência, estabilidade, reforçada com titânio, são vantagens biocompatíveis, tá? E de acordo com o Lula, aqui no trabalho dele, são as estáveis não absorvíveis, reforçadas com titânio, são padrão ouro nas rodas horizontais e verticais. A salsa técnica na verdade, a salsa, perdão, ela vai com membrana de colágeno. Mas crescimentos verticais, muitas vezes você vai usar essas membranas estáveis não reabsorvíveis, que você pode usar a tela de titânio, que vai necessitar de uma boa curva de aprendizagem. Né? Eu falei grande por letra boa, mas eu considero que é uma grande curva de aprendizagem, você fazer um posterior de mandíbula, que não dá para você pensar em fazer isso se você não trabalhou em uma região anterior, por exemplo, com esse tipo de barreira, com tela. Tá? E hoje, como opção, eu vou para as PTFEs reforçadas com titânio, que o melhor exemplo que eu gosto hoje é a citoplast, que, na minha opinião, seria essa referência para nós hoje. Tá bom? Membranas reabsorvíveis, tá? Como eu disse, baixa antigenicidade, são deabsorvíveis, decompatibilidade, hemostasia. Então, elas são colágeno tipo 1 e 3, que domina colágeno tipo 1. E o colágeno, gente, ele é hemostático, tá? Ele promove a agregação plaquetária. Então, o colágeno é tudo de bom. Ele já estimula o processo inicial de reparo por essas atividades hemostáticas e de agregação plaquetária. Então, é importante aqui que você entenda, o colágeno é uma proteína formada por aminoácidos. Tá? E a forma de configuração desses aminoácidos
pode gerar uma membrana com características melhores. Então, o que nós chamamos de cross-link, ou ligação cruzada, são membranas de colágeno na qual a ligação das moléculas, dos aminoácidos, aqui à direita, hidroxiprolina, prolina, elas são configuradas de tal maneira, nessa ligação cruzada, que melhora o tempo dela para serem reabsorvidas. Então, melhora a característica dela elástica de manipulação. Tá? E aí você vai buscar, hoje também tem as membranas de colágeno bilaminadas duplas, né, que também dão característica de mais resistência. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Existem algumas maneiras, algumas técnicas está quase na hora, né, do intervalo, algumas técnicas de você fazer essa ligação cruzada, luz ultravioleta, glutaradeído, radiação. Então, são características, são técnicas para a obtenção de ligação cruzada. Aqui um trabalho do Fernando Maulado, o professor Elton Zanoli, são dois professores da Católica, foi gentilmente cedido aqui pelo Fernando. E aqui a microscopia eletrônica de varredura de uma membrana de crosslink à esquerda e de uma membrana não crosslink, tá? Não ligação cruzada. Então, você percebe claramente essa diferença de qualidades entre as membranas. E aí começa a entender, poxa, por que determinada membrana, que na hora que eu umedeço a membrana, ela desmancha completamente. Tá? Por que eu consigo pregar uma caixinha ou perfurar uma membrana? Eu já tive casos que eu já contei, o sugador bomba vácuo pegou numa bioLED, por exemplo. Tá? Ela pregou, a membrana sugou a bioLED e ela não se rompeu. Conseguimos afastar ali e depois colocamos ainda parafuso gengival de um lado e caixinha do outro lado. Então, essa característica das membranas é muito importante que você entenda. E não dá para eu pensar, num caso como eu mostrei de reconstrução horizontal, eu investir em outro tipo de membrana que não seja essas membranas que tenham características de estabilidade, de manipulação, de elasticidade. Tá? Aqui estão alguns exemplos para vocês poderem consultar. A linha superior aqui, eu diria que sejam as membranas onde eu recomendo. Tá? Então, esses são os casos mais desafiadores e você vai ter uma linha para trabalhar. Eu trabalho, as maioria das vezes, a BioGuide mesmo, algumas situações eu resolvo com a JSON, sim. A Zimmer também tem uma excelente linha de membranas, ok? A Pleno, que é a membrana sintética, né? Como eu disse, eu não tenho experiência clínica para ela, está no mercado há menos tempo, mas os colegas, o Leandro está aqui, comigo outro dia, e outros amigos que me falaram, outro amigo me falou também. Então, parece ser uma qualidade muito boa, semelhante às principais membranas. Abaixo aqui nós temos membranas alternativas. Dentro de algumas que você poderia buscar que pudesse ser melhor, a LunaCoat tem uma, se não me engano, é a Double Time, né? Que ela é dupla. A Sugidry Film também é uma membrana melhor do que o modelo simples que você também oferece. Tá certo, gente? 8h15, tem que dar uma pausa, porque é muita informação, a gente vai falando rápido, né? E eu vou aqui parar o compartilhamento. Vocês podem abrir o vídeo aí, quem tiver. Quem não está de pijama. O professor Eduardo Dias respondeu o nome do grupo, lembrar que ele falou aqui. E aí, pessoal, quem quiser abrir o áudio e falar, dar uma palhinha aí no final. Professor Eduardo, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Lindiane, da professora querida. Pessoal, estou muito rápido falando, é um tema que eu confesso que eu me empolgo. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, gosto muito de dar essa parte clínica, né? Eu acho que esse pulo do gato para o clínico, o cirurgião, entender a opção para poder otimizar o seu resultado, eu acho fundamental. E aí você aprende que a escolha do material é simples. A técnica vai, claro, em determinadas situações, precisar, como sempre na odontologia, de uma curva de aprendizado.
Mas você partindo dos conceitos, do entendimento dos conceitos, selecionando corretamente, tudo fica mais fácil, né? É isso. Vamos dar o time aí. Professor Fabiano Capato chegando aí também, ó. Ele mesmo chegou ali? Olá, Antônio, como vai? Tudo bem? Parabéns. Obrigado, Miguel. Boa noite, amigos. Tudo bem? Eduardo, o pessoal aí, como vão? Tudo bem? Pessoal, então vamos parar aqui, que é nossos 15 minutos de lei, para tomar uma água, dar uma refrescada. Depois eu vou entrar com os casos clínicos, vou terminar a parte de apresentação aqui dos biomateriais, das características, e vamos entrar em alguns casos clínicos. Aí a aula acho que desperta mais aí. Quem está acompanhando o futebol aí tem que parar o futebol, não começou ainda não, hein? Meu Deus. Verdade. Lindiane está aí. Lindiane, tudo bem, Lindy? Pessoal, um abraço a todos. Estou dando um tempinho aqui agora. Joia. Acordar a turma. Vamos aí. Fala, Eduardo. Conseguiu acompanhar alguma coisa aí, velho? Consegui. Quando eu dei uma saidinha que minha internet caiu, mas voltei. Internet que está dando umas caidinhas de vez em quando, a gente vai e volta. Tá ótimo. Vou compartilhar aqui a tela, turma. O pessoal dá uma boa noite aí no chat, a turma está voltando. Vamos lá. Agora que eu estou mostrando os produtos que todos vocês já conhecem, que vêm para nós, que vêm a nós no dia a dia. Tá? Então, como eu disse, eu acho importante a gente fazer mostrar mesmo a foto de todos, porque eu não quero aqui induzir ninguém, eu quero que todo mundo tenha conhecimento. É claro que, como eu já disse, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês que na maioria das situações onde o grau de exigência é maior, eu não abro mão mesmo do que eu acredito, e você não deve abrir mão do que tem de melhor. Tá? Não dá para fazer regeneração auxiliada pensando em aliviar no preço para o paciente, que aí você vai ter um problema que vai voltar para você. Né? É o tiro no pé, como a gente diz. Então, aqui as membranas reabsorvíveis do mercado que aparecem para a gente, da BioGuide, essa linha superior, como eu disse para vocês, são as membranas que eu teria como primeira opção para trabalhar. Tá? E as outras membranas seriam uma segunda escala, algumas aqui, inclusive, seria, por exemplo, a Colap da JHS não é uma membrana para você fazer, na minha opinião, não é para fazer uma regeneração óssea guiada. Eu gosto muito dela, às vezes, como coringa, em algumas situações eu uso. Eu gosto, por exemplo, de fazer selo maxilar, levantando a membrana, sempre usando uma membrana para estabilizar, para dar hemostasia, mesmo com ou sem perfuração, eu sempre uso membrana para sustentar a membrana de Schneider. Então, é uma que eu recomendo muito para essa situação. Tá? Vamos lá. Da linha de membrana reforçada com titânio, como eu disse hoje, você tem a Citoplast, que é uma excelente qualidade, que é exclusiva da Implacil. Você precisa realmente ter uma curva de aprendizado para trabalhar, você vai precisar de dispositivos de fixação, que tem que ser o parafuso gengival, que é o que eu gosto mais do Daniel Dente, tem algumas outras opções, mas você vai precisar dessa... para quem está começando, de repente, trabalhar realmente uma região anterior na axila, fazer a cirurgia junto com o colega, enfim, é um caso bastante planejado, que deve ser planejado com bastante cuidado. Tá? Hoje a gente tem a opção de fazer reconstruções, onde você vai usar, por exemplo, a tela de titânio, você pode fazer uma prototipagem de um protótipo daquele defeito e fazer o recorte da tela antes. Com a Citoplast você não vai fazer isso, mas você pode fazer isso com a tela de titânio e já entrar com ela para a cirurgia, com ela já recortada. Você ganha tempo. Tá? Se você está nesse momento assim, de curva de crescimento, é interessante
não agrega muito custo e te economiza aí talvez uns 20, 30 minutos de procedimento cirúrgico. Tá? De acordo com a indicação clínica, você vai escolher o seu. Isso aqui é um slide institucional, né? Ela tem também uma membrana que é dentro do princípio de que pode ficar exposta, porque ela tem características de poros menores, né? Poros menores que 0,3, você acompanha aqui a leitura, e ela é um PTFE denso. Então, ela responde melhor ao tecido do que as outras concorrentes. A gente tem aí a tradicional Bonnie Hill, tá? Algumas outras empresas também trabalham com membranas que podem ficar expostas, com barreiras que podem ficar expostas, que são para serem removidas com uma variação aí de fabricante que vai de 14 a 21 dias, 10 dias, 21 dias, tem essa variação clínica aí, e tem uma boa resposta tecidual, com uma formação de uma gengiva ceratinizada, né? Então é uma técnica bem interessante. Eu falo muito, por exemplo, de Bonnie Hill com aquela indicação clássica que a gente conheceu, de você extrair um molar e fazer, sem puxar o tecido, que isso não deve ser feito, você proteger o coágulo, ou o biomaterial, ou o implante instalado com um preenchimento, e usando essa membrana que você possa remover com 14 a 21 dias. Tá? Tem que ter áudio aberto, por favor. Ali da Bionovation também tem outras membranas. Então, aqui tem aquele princípio de mostrar para vocês as opções do mercado para que vocês possam aprender a escolher dentro das propriedades que nós antecipamos, né? Você tem a Zimmer, como eu disse, com excelente qualidade de membranas. Tá? O slide vai ficar gravado para vocês depois consultarem. Abaixo aqui tem a Critéria, que tem a tela de titânio, a tela de titânio da INP. Quando eu trabalho com tela, eu preferencialmente gosto mais da INP, com furos de 2,5, e estão tomando todos aqueles cuidados em deixar essas cortantes, a linha de alívio da incisão distante dos dentes da maneira correta, né? Então, todos esses cuidados da técnica cirúrgica a gente pode falar um pouquinho mais aqui a pouco. Outras membranas dentro dessas características de não reabsorvíveis, eu tenho a alúmina, que pode ficar exposta, né? A Bonnie Hill, que ela é polipropileno, e aqui tem a PTFE denso da Critéria também, que está aí no mercado, como eu disse, são as que chegam para a gente com mais frequência, né? Aí vamos entrar nos casos, pessoal. Esse caso aqui é o caso daquela reconstrução horizontal que eu falei, que eu já mostrei para vocês algumas fotos. A paciente chegou com os implantes instalados aí na região anterior, uma ponte fixa unindo prótese, unindo dente com implante, um trabalho de quase 20 anos atrás, com implantes da Implacil, que já não fabricam mais, implantes da esquerda vestibularizados, do lado direito um HE, também já com mal adaptado, enfim, uma situação estética também precária e com necessidade de refazer essa região anterior. A paciente que morava no exterior, então a gente tinha uma limitação, assim, de quando ela vinha, a gente ficava no máximo um mês para a gente fazer tudo o que precisava. Então, a tomografia pré-operatória, do lado direito e do lado esquerdo, ela tinha um canino de cada lado, os caninos foram planejados para serem removidos durante o procedimento, para que a gente reconstruísse no alvéolo. E a cirurgia, aí as fotos não estão em muito boa qualidade, mas dá para... foi importante para a gente documentar o caso. Então, um caso que realmente a gente, alguns anos atrás, não faria dessa forma, a gente iria talvez para extraoral, autógeno extraoral, enfim, ambiente hospitalar, aí uma coisa mais complicada. E eu apostei aí no stick-bone com BIOS, com membrana de colágeno, que foi a BioGuide, com BRF. O parafuso apenas com o objetivo não foi de produzir a técnica da tenda praticamente dita, né? Que a tenda ela tem por objetivo sustentar a barreira. Aí, no caso, foi mais uma retenção mecânica para aquele stick-bone. Ok? Sempre com colágeno e PRF, e aí a prótese provisória em PMMA, a prótese fresada, que ela também dá mais estabilidade, assim, mais resistente, melhor dizendo, e usando os implantes antigos dela para que ela voltasse.
Aí ela foi embora e voltou depois de 9 meses, né? E foi embora com aquele pensamento assim, vai me ligar, a prótese vai parafusar, vai soltar, mas enfim. Os implantes vestibulares do lado esquerdo, mesmo, sendo parafusados mesmo, sem problema para provisória, a gente tampou com a resina, ok. E ela voltou. Ela voltou e a grata surpresa que aquele material, ele incorporou a estrutura dela remanescente. Aqui nessa tomografia, aqui no corte 48, na segunda coluna de corte, a gente vê a área dos alvéolos. Foi até um excesso, talvez um material a mais ainda para vestibular, que também permaneceu, também aderiu àquela tábua óssea, que ele foi cano. O primeiro implante que a gente vê, o I15, é o implante antigo, do lado direito dela, e a gente vai caminhando e vai vendo um tecido, um arcabouço em contato com a área receptora. Então, com aparente adaptação óssea. Tá? E isso foi muito bom, o resultado. Aí tem um parafuso que fixou ali na linha, no osso basal, no osso nasal, sem problema para o paciente. Tá? Do lado esquerdo, também a mesma coisa, mas na área mais tramesial, formou um bom volume assim, horizontal, e na região onde a gente tinha o dente, você vê aqui onde eu estou passando o cursor, o alvéolo foi preenchido, acrescentou um pouco para cima que esse material ficou, tá? E aí a gente vai agregar para o caso, aqui na área da abertura, você vê que os parafusos sendo removidos, e até que a gente vai com certo cuidado para fazer aquele descolamento, então ficou um pouco de tecido fibroso assim, sobre as partículas, mas você vê como as partículas se mantêm, se mantiveram. Então, 9 meses, todo aquele volume, ele praticamente se manteve. Você vê ali a cabeça expandida do parafuso com o tecido ainda ao redor dele. É muito comum, quando a gente percebe reabsorção, perda do volume do biomaterial, você vê o parafuso solto, né? A cabeça do parafuso bem distante da área. E nesse caso não aconteceu isso. E aí é o que eu falei, a gente vai agregando técnicas. No caso, aqui a gente vai, em vez de fresar com fresas convencionais, aí foi utilizando o sistema da Máximos de ossa compactação. Então, isso você vai melhorar a estabilidade primária. Tá? Eu planejei colocar 6 implantes com o pensamento que o que ficar a gente vai resolver, se perder um, se perder 2, se perder muito, eu uso os implantes antigos. A paciente já estava alertada sobre isso. Eu cheguei a colocar um implante mal posicionado aqui, tirei, coloquei na posição correta, e fazendo um travamento bicortical, que você vai para um approach palatino, um travamento bicortical, fazendo fresas ósseas compactadoras, ósseas expansoras, e aí você está agregando técnicas, foi o que eu disse no início da aula. Você vai agregando técnicas com conhecimento do material, com seleção do material correto, e agregando um plus da comunicação celular, das plaquetas da fibrina, dos leucócitos da fibrina, eu estou utilizando o meu potencial, né? Estou utilizando o meu resultado, estou aumentando o meu potencial do caso. E é um caso que poderia ter sido agregado ao autógeno, que eu, na verdade, não usei esse caso em particular. E vai a fibrina no final, voltamos com a provisória, em PNMA, e ela foi embora de novo. Ela voltou com 8 meses. E eu consegui que ela fizesse uma tomografia, que ela estava com cicatrizadores instalados, em algumas posições, se não me engano, já era muito pilar, mas a gente vê aqui a UI13, tá, na região óssea, assim, muito boa, a gente vê realmente um travamento bicortical, olha aqui onde eu estou mostrando a seta, tá? Na posição do 23, aqui também está uma arquitetura óssea com vestibular interessante, tá? Aqui esse outro implante também também com uma linha óssea também interessante, onde você não tinha nada, e um travamento bicortical, como eu falei, olha, travando aqui na espinha nasal, sem problema algum para o paciente, e aí aqui já é um momento de reabertura, jogando um tecido ceratizado para vestibular, usando aqui a resina Pater fotopolimerizada,
Você vê os implantes vescularizados antigos, tá vendo? Eu tentei fazê-los junto, mas acabou tendo uma dificuldade de adaptação aqui, colocando mini pilares, precisei angular, se eu não me engano, 1 ou 2 mini pilares aqui, e fizemos uma nova prótese provisória em PMMA, e a paciente foi embora, continuando satisfeita da vida, saiu de um prognóstico difícil para uma situação mais tranquila já. Tá? Esse outro caso, da região anterior, que a paciente chegou com essa situação. Foi uma colega bastante corajosa, vamos dizer assim, que chegou com essa situação, esse bloco ósseo exposto por palatinas, parafusos expostos também, e a paciente não sabia, inclusive, do insucesso. Eu que acabei comunicando a ela que o caso teria que remover tudo. Tá? Uma qualidade gengival bem difícil, aqui, com tecido já fibroso. Então, sempre partindo do princípio de próteses provisórias, nós mandamos um canino para a endodontia, fizemos um trabalho aqui de preenchimento do núcleo para os laterais, mesmo os laterais, o planejamento foram extraídos, perdão, e ela primeiro entrou com a prótese provisória, uma prótese de planejamento virtual, né, frezada, e a paciente já ficou satisfeita, e vão para a cirurgia guiada, para você extrair os laterais, colocando o implante na posição correta, tá? E fazendo já reconstrução, já prevendo a abertura de retalho, claro, e fazendo a reconstrução do caso, toda a sequência de cirurgia guiada. Aqui um momento que a gente parou para uma foto, para depois enterrar os implantes um pouco mais ainda, né? Usando a fibrina, fazendo stick bone, com a maneira que eu gosto sempre de embrulhar um pouco, embrulho na fibrina, na membrana de fibrina, depois joga a fibrina monomérica, a fibrina líquida, né? E deixa um pouco mais de tempo para a gente ter uma qualidade interessante. Foi toda a adaptação do material, uma bioguide, no caso, vamos TRF sempre, volta com a prótese provisória, onde os laterais saíram, a gente acrescentou uma resina flow para tentando fazer aquele formato oval ali, para fazer um certo condicionamento, e fomos em frente. Tá? A paciente já no pós-operatório saiu dessa situação para cá. É claro que é muito difícil, um caso como esse, a gente manter tudo isso, mas eu não tenho a foto agora de 30 dias, esse caso ainda é recente, mas ela está extremamente satisfeita, a paciente perdeu um pouco só, que ela sabe que ela vai ter uma prótese dentro gengival, com uma gengiva artificial, enfim, está muito satisfeita, com um prognóstico bom, numa situação complicada, sabe, com um prognóstico bom. Esse é o caso de extração dos dois centrais. Como eu falei aqui, a tomografia não foi feita com spandex, mas é uma situação que hoje eu falo o seguinte: eu não faço hipótese alguma, implante imediato, a não ser de forma diária. Então, isso eu pessoalmente coloco isso hoje como uma norma, como uma regra de trabalho. Tá? Implante imediato via cirurgia guiada. Tá? Esse caso aí, eu só faria agora de uma forma diferente, os implantes pelo planejamento virtual, para levar um implante mais largo. Né? Na verdade, o conceito é você reduzir mais mesmo o comprimento do implante, mas foi um caso que foi feito com muita segurança, implantes de 13 milímetros de comprimento, tá? Da forma como se preconiza, fazendo regeneração óssea com preenchimento, seguindo a parte dos implantes instalados, todos os dois deram torque, mas eu optei por não fazer a provisória imediata. O conjuntivo, eu brinco que o conjuntivo saiu feio, mas saiu funcional, eficiente. A opção desse caso aqui foi por uma Jason. Então, você vê que a gente manipula com tranquilidade, né? Quando ela umedece, você consegue voltar em posição. Tá? A gente preconiza sempre uns fios de mais qualidade. Aqui, no caso, vocês estão vendo um fio de nylon, mas a maioria das cirurgias a gente pede aqui sempre para trabalhar com polipropileno ou PTFE. São fios que devem ser como
prioridade também para essas cirurgias. Tá? Aqui o material bifásico foi a escolha, foi hidroxapatita com beta-tricalcifosfato. Aqui, nesse caso, foi tudo conduzido com material da Botis, como foi isso aqui, foi o Bond Ceramic, né? Dos dois lados. Eu optei por tampão gengival, desepitalizando, e uma placa de óleo para manter o tempo de espera. Ela agora já está completa e provisória sobre os dois implantes que já estão integrados. Aqui o caso, como eu disse, que culturalmente a gente comportava de uma outra maneira. Áudio aberto, por favor. Esse caso, a maioria das vezes, nós, com certeza, vamos extrair e depois você vai fazer um enxerto no seio maxilar. Tá? Mas, para a nossa alegria, é um caso muito bem conduzido pela Ana Paula, que está aí, pelo Leandro, foi feito aqui no curso, são os alunos nossos aqui, depois ela continuou o caso no consultório, que ao abrirmos por uma extração atraumática, você vê que o defeito está extremamente favorável. Então, eu gosto de colocar esse caso como um caso simples, é aquele caso que até sem membrana você resolveria. E qual material que você vai colocar aí? O material, para você preencher esse osso alveolar, para preencher esse alvéolo, o ideal é que você trabalhe aí com o material bifásico, onde você vai ter a hidroxapatita com beta-tricalcifosfato. Você pode fazer uma boa opção com uma hidroxapatita com colágeno, que pode ser o extragraft. Você pode fazer uma boa opção para ele, a hidroxapatita bovina com colágeno, da Geissens, que é o Bios Collagen, entendeu? Então, você tem essas opções. O que você não vai colocar aí, então? Eu não vou colocar aí uma hidroxapatita sintética, em tamanhos maiores. Então, esse é o nosso conhecimento que nós precisamos ter. Eu quero colocar um beta-tricalcifosfato puro, para quem gosta de trabalhar com espaçole, por exemplo, pode também com preenchimento de alvéolo. Lembrando que você também tem que estimular, tá? Não pode esquecer de, mesmo sendo ali um osso já com características boas, um osso alveolar bastante vascularizado, você provocar um sangramento natural ali daquele trabeculado para você poder colocar o seu material. E a opção é, sim, que eu gosto, aí você recobrir com uma membrana de colágeno, tá, de boa qualidade. Se você não tiver uma membrana de colágeno, casos como esse, você pode resolver com uma membrana de PRF, que também vai te ajudar. Tá? Esses são aqueles casos que o professor fala para a gente que também a melhor membrana é o periósteo. Se voltar aí com o tecido, o prognóstico também é favorável. Mas isso você lembra daquela tomografia que mostra para a gente, eu já mostrei somente aquela foto, aquela tomografia para vários colegas, assim, alunos, que todo mundo já fala em seio maxilar. Aí você vai para a cirurgia de uma forma traumática, você encontra um defeito bem favorável, com um prognóstico muito positivo, e você sai daquela situação que o seio estava iminente e chega para essa situação, onde você preencheu muito bem aquele alvéolo, aí o lado esquerdo como era, o lado direito como ficou, muito bem conduzido aí pela Ana Paula e com o Leandro na cirurgia. Show de bola! Aí é colocar um implante, lá, um tratamento aí do cortical, um implante com hemócio, um implante com biologicamente mais interessante aí para o caso, e vai adiante. Tá? Então, saiu de uma situação de um seio maxilar para uma situação mais tranquila. Esse é o caso que veio trazido por uma colega, com a indicação aqui, a tomografia não saiu muito boa, mas de remover o implante na posição do 23. A colega preparou uma provisória antes, nessa provisória ela uniu aqui esse dente a uns mini pilares, colocou uns mini pilares sobre os implantes instalados, e fomos para a cirurgia e encontramos essa situação. Essa crista óssea que foi muito bom ter encontrado, mas confesso que ela nos deu uma surra. O retriever que nós tínhamos aqui não funcionou, usamos microlâminas, periótomos, enfim, rotação com bastante cuidado, mas aí a crista acabou não resistindo, e removemos a crista. Mas aí vamos fazer as perfurações do implante como a fresagem? Usando sistemas expansores. Um posicionamento um pouco mais palatinizado para fazer uma prótese parafusada,
sem detrimento assim, para a futura prótese, e vai com fresas expansoras para você não perder aquela estrutura aqui vestibular. E aí conseguimos um implante 3,5 com agnóstico por 11, no caso aqui ainda assim, e vamos para a reconstrução. Então, o stick bone, como eu falei, adaptando o stick bone, a gente foi com a membrana de colágeno, uma BioGuide, tá? BioGuide, e aí essa sequência de fotos é bem interessante. Tem várias maneiras de você fazer essas perfurações, né? Você pode deixar para o final. Eu posso usar até o perfurador para isolamento absoluto, né? Que a gente aposentou, mas para regeneração óssea guiada ele voltou. E você pode perfurar antes, você pode perfurar na hora, no final, depois de acomodado. Enfim, eu resolvi ali, no caso, perfurar antes e fazendo as fotos. E a gente percebe a característica das fibras assim, de colágeno. Olha, essas fotos são muito bacanas, que como a membrana tem essa resistência, que você pega com 2 pinças e fura com um terceiro instrumento, e ela não desmancha. Tá? E aí, vamos fixar com taxinhas. Fixado com taxinhas. Hoje você tem os dispositivos de pressão, né, que também são interessantes para trabalhar em região que não seja... A região anterior aí é fácil você fazer um batente, o dispositivo da WF que a gente tem, que a maioria usa, mas eu tenho também o da Máximos de pressão, é um investimento um pouquinho maior, mas você vai aos poucos adquirindo o seu arsenal. Para a região inferior, lingual, palatina, também superior, né? Você muitas vezes vai precisar desse dispositivo de pressão, porque é muito comum a taxinha cair na hora que você vai estar fixando, e isso te dá um pouco de trabalho. Então, a região ao lado dos implantes também foram preenchidos, sempre fazendo descorticalização, isso é importantíssimo, fazendo também descontaminação, também existe algumas técnicas para isso. E aí, com PRF também, tá? E aí voltamos na hora da sutura, utilizamos aqui um protetor de mini pilar para proteger, para fazer a sutura, e esse foi o caso, voltou para a colega para que ela continuasse. Esse também é um caso no curso, olha, hoje estão sendo os casos do Leandro e da Ana Paula. Eles pegaram um caso muito bacana no curso de aperfeiçoamento que nós temos aqui. Então, uma genesia de premolar, que com um tábulo insuficiente, então a gente foi... casos como esses, você pode optar por autógeno, é claro que pode optar por autógeno, isso pode ser uma opção, isso é bem discutível aqui a gente falar sobre isso. Casos antigos, assim, eu fiz realmente com autógeno, fazia realmente com autógeno. Hoje, esses casos, eu falo que eu tendo a fazer sempre com regeneração óssea guiada. E foi o que foi feito, descorticalizando. No caso aqui, essa cirurgia foi bone cerâmica e Jason, tá? A gente analisando o caso, que a gente sempre procura onde poderia ser melhor, né? Eu teria colocado um pouco mais de biomaterial por cima, mais lá no apical, mas foi para essa condição final. A paciente sabia que ia fazer cirurgia via guiada. Esse módulo da guiada, a gente tem a participação do Diego Zimmer, professor, uma grande fera aí da planejamento individual da cirurgia guiada. Essas fotos foram tiradas por ele, que está orientando a cirurgia no módulo de credenciamento da turma. E aí vai, a cirurgia de um implante slim, você piscou, já acabou. Né? Ela demorou mais aqui por causa das fotos. A gente usando o punch aqui que a gente tinha necessidade, mas vai com 2 fresas, já entra com slim. E o implante o implante logo após a instalação, já com essa característica, e agora ela está nesse momento aqui com a provisória. Isso aqui é a provisória, então resultado bem satisfatório, e essa papila aqui está respondendo super bem, está um caso bem bacana, está no momento com a provisória, essa parte eu estou conduzindo. E mais um caso, trazido aqui para uma turma do outro curso, que pacientes também tinham implantes antigos, vestibularizados, enfim, aqui foi mais para mostrar, gente, o que é importante, como é fácil tecnicamente você trabalhar numa região anterior de maxila. É aquele caso que eu recomendo para o aluno iniciar a sua trajetória, né? Você pode trabalhar aqui com membranas de colágeno.
O objetivo da cirurgia era também instalar implante ao mesmo tempo, então a gente entrou sempre usando as fresagens com osteocompactação, descorticalizando e entrando com stick-bone. Então, a gente vê um bom material com uma boa qualidade. Olha só, você vê os poros dele como aparecem na foto. Isso é essencial. A gente sabe, todo mundo sabe disso, mas tem que lembrar, sempre o pessoal que está começando, você não pode triturar o material, senão você perde aquela característica mecânica que é essencial. O tamanho da partícula e os poros. Essa interconectividade depende dessa porosidade, dessa manutenção. Se você destruir isso ao manipular o material, você vai perder essa grande característica que esse material possui. Tá? Uma boa membrana, no caso a Jace, PRF, fechou. Esse é um caso com fotos mais feias, mas o que eu deixei, primeiro que a nossa característica aqui é intimista, né? Então a gente não é um congresso muito cheio, então a gente pode abusar de algumas fotos. Tá? Aqui a gente vai ter um defeito muito grande causado por um implante posicionado muito próximo ao forame nasopalatino, um HE, um diâmetro inadequado, enfim, com uma perda de tecido ósseo. Ainda foi feita a tela de titânio, que mesmo não tendo assim, um retorno tão grande, mas produziu um resultado satisfatório para a gente fazer o caso guiado, lógico, tá? Que a gente não vai perder o posicionamento. Então, a gente saiu dessa situação e, com a tela, conseguimos essa situação aqui, um osso extremamente rígido, uma estrutura extremamente rígida e um implante guiado. Tá? Então, e sempre fazendo condicionamento provisório. Aí ainda vai ter, já teve a parte de manipulação tecidual, de aumento de volume, e fizemos a técnica de rolo, mas não está aqui nas fotos, mas sempre passando por esse processo de condicionamento tecidual. Hoje é um conceito que eu não preciso falar, mas implantes, principalmente, claro, em áreas anteriores, mas até mesmo em áreas posteriores, a gente passa sempre agora pela provisória. Né? Em região posterior, a gente está passando muito pelo personalizador, pelo cicatrizador personalizado, que é um condicionamento tecidual. Tá? Na região anterior, você também pode fazer um cicatrizador personalizado, que hoje, inclusive, ele já vem impresso, né? Você faz o seu planejamento virtual no centro de planejamento, vai fazer a cirurgia guiada, você já vem com uma resina e ele faz ainda com os toquezinhos dentro do lado, você posiciona, alivia uma úlcera de conimócio, um cilindro de titânio, e captura aquele cicatrizador. Esse é um caso de maxila, feito aqui também em outros cursos, há mais tempo atrás, um curso prático. A gengiva favoreceu ali a utilização da tela. Eu deixei aqui para mostrar, porque até uma foto muito interessante do parafuso tenda, que tem esse objetivo de sustentar essa curva. No caso do material, que na época que foi usada, essa aqui parece uma Genderme, PRF, fios de polipropileno. Pessoal, é isso. Essa parte final a gente acelerou um pouco, mas para a gente bater um papo, tá? Eu deixei alguns casos de fora e agora vendo, quero dar vontade até de recuperar os casos. Tem um caso muito bacana aqui de área estética, implantes imediatos, sempre associando a cirurgia guiada, que é um plus que hoje, como eu disse, eu não faço mais implante imediato, a não ser de forma guiada. Tá? São coisas que eu defendo sempre na prática, essas mudanças de conceito, de que a gente precisa estar sempre buscando agregar. Então, a gente começou fazendo, digamos, fazia só implante HE, aí a gente aprendeu que espaço biológico ele pede um implante que o tecido responde, então vamos passar para os implantes de conexão cônica. Não que os implantes HE não funcionem, tem situações que eles vão realmente funcionar bastante. Hoje, todo mundo tem casos de HE em área interior que estão há 10, 15 anos na boca, ou mais, mas que a gente vai olhar porque tem um tecido que favoreceu. Tá? Mas hoje a minha forma de trabalhar, eu uso ainda os HEs para prótese protocolo, muito em função da universalidade, né, e da facilidade de resolução para eventuais situações onde o paciente quiser, onde o paciente for. Ok? Então, espero que tenha agregado para vocês. Eu vou parar
compartilhamento. E a ideia é bater um papo, pessoal. Eu vou deixar aberto aqui um tempo maior para a gente. Se eu não tiver a altura das respostas, eu vou pedir ajuda, não aos universitários, mas a turma, os professores aqui, tem gente muito top aqui assistindo, fico feliz. E está aberto aqui para algum bate-papo, tá? Pode abrir o áudio, quem quiser fazer uma pergunta. Se tiver alguma pergunta já por escrito, a Alessandra pode passar, não sei se houve. Ainda não. Está todo mundo aí? Fala, comandante. Boa aula, Antônio. Parabéns, cara. Muito legal, bastante elucidante. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Que, na verdade, eu ainda não tenho... Tá conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Eu comecei a ler alguns artigos. Eu vi que você também é um adepto aí da linha dos concentrados sanguíneos, assim como eu. Uhum. E eu andei lendo começando a ler alguns artigos do Carlos Mourão, do Rio de Janeiro, sobre a albumina associada nas membranas, né, de PRF, para justamente aumentar o tempo de degradação. Você tem alguma experiência com isso? Eu, particularmente, não tenho ainda. Né? Tem uma mudança no protocolo de confecção, enfim, eu estou começando a ver alguma coisa sobre isso, né? Você chegou a ver alguma coisa? Tem alguma experiência? Na verdade, eu não cheguei a ver. Coincidentemente, esse final de semana, o último, como eu falei, teve um curso nosso aqui que a Lorenza, que é uma amiga professora, doutora em biologia, que é apaixonadíssima com fibrina, né? Ela tem um grupo aqui de estudos de PRF, e aí a gente comentou sobre isso. Né? A gente sabe que a mudança de protocolo, reduzindo o tempo, né? Está sendo em busca desse concentrado celular mais eficiente, né? E ela falou nisso mesmo, falou sobre os estudos sobre a albumina na fibrina, nas membranas, proporcionando esse tempo mesmo, como você disse. Mas eu confesso que você é o segundo que a gente conversa a respeito. Ela falou isso, e a gente já conhece o Carlos Mourão, que é uma referência top mundial, né? Sim. Junto do nível aí de Chocron, vamos dizer assim, do Richard Myron, e é um cara novo, brasileiro, né? Tá nos Estados Unidos e tal. Então, realmente, eu estou mais na espreita aí para chegar a esses estudos, entendeu? Mas eu acredito, legal. Acho que essa evidência científica aí que falta para a fibrina, a nível de revisão sistemática, é um caminho. Eu acho que em breve isso está chegando para a gente. Para quem ainda resiste na fibrina e regeneração óssea guiada, eu sinto que isso aí vai, em breve, chegar para desmistificar. Beleza, obrigado, meu amigo. Valeu. Ana Paula, vocês estão famosos, hein, cara? Tá dando casos seus aqui para danar, você viu, né? Ó, eu vou fazer o sorteio aqui daqui a pouco. A Ana Paula, se ganhar, não vale, que ela ganhou na última turma. Tá? Alessandra, tá pronto para sortear? Sim. Ana Paula, você não vale, viu? Pode dar risada aí, você não vai ganhar. Nós tivemos 33 participantes, agora estamos com 24. Sorteio com os 33? 33. Nós vamos ter 33 participantes do sorteio, mesmo agora tendo como menor aqui, mas o sorteio vai ser feito assim. E eu preciso falar para vocês aqui que o Instagram do Instituto acho que foi hackeado, galera. Se alguém entrar lá, vai ver que só tem um seguidor. Destruíram o Instagram, não sei como. Estou correndo atrás aqui de uma perícia para descobrir. Tem uma turma que já marcou lá, fazendo as postagens. Quem quiser, quem ficar com dó, vai lá e segue de novo. Porque não tem mais nenhum seguidor lá, gente. Caiu para zero, impressionante. Tiraram as publicações. Não sei o que aconteceu, mas convido a todos vocês novamente para entrar lá no @Instituto Amplo, para seguir, ficar por dentro.
Pode seguir também Antônio Dias Neto, que vai ter muita capoeira lá e tal, mas tem odontologia também. Tem a vida da gente que se mistura. Não, de vez em quando chega um churrasco, umas carnes boas lá nos Instagram, nos amigos, que os caras são cobra em odontologia e tudo, e é cobra e carne. Estou seguindo tudo lá. Pronto aí o sorteio, Alessandro? Ele vai falar o sorteio, pode falar. Bota no chat ali para a turma. Nossa. Segue os tambores. Então me fala aqui que eu dito para a turma. Nossa. Quem ganhou? Doutora Lidiane. Ó, quem ganhou, eles vão achar que é marmelada, mas não é. Foi a doutora Lidiane. Pô! Aí o número. Ei, Lindy! Te mandando aí o número. Você ganhou o sorteio. Antônio, obrigada. Merecido. O meu nome também estava, viu, gente? Se você ganhasse, comigo, mas eu ia ficar. Obrigada. Valeu, Lindy. Obrigado pela presença, pelo carinho, viu? A Lindy, acho que todo mundo já conhece, é uma referência na periodontia, alto nível, faz parte da nossa equipe, faz parte dos projetos amplos. Ela tem culpa no cartório aqui, disso aqui está dando certo. Ela e a Viviane, que são excelentes profissionais e amigas. Tá? Parabéns, Lindy. Depois a gente vai registrar aí a entrega. Obrigada. A gente vai te procurar. Pessoal, acabando um pouco mais cedo, mas a ideia é essa mesmo. A gente conseguiu colocar todo o conteúdo, a gente acelerou um pouquinho no final. Espero que tenha agregado para vocês. E como faz parte da nossa forma de trabalhar, a gente está sempre disponível aí para trocar ideia, ajudar e seguir adiante, aprendendo sempre, todo mundo com todo mundo. Beleza? Obrigado a todos vocês. Parabéns, Antônio. Obrigado, Antônio. Parabéns aí. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite, pessoal. Um abraço.